Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Luciano. Estou muito feliz por estarmos mais uma vez estudando a Palavra de Deus. Nós estamos nesse trimestre estudando a lição da Escola Sabatina, o manual de estudo que fala sobre a hermenêutica bíblica. O assunto dessa semana é a fonte autoritativa de nossa teologia, a Bíblia como fonte autoritativa de nossa teologia. E antes de nós estudarmos a Palavra de Deus, eu quero lembrar vocês de que todo sábado nós estamos tendo um estudo dinâmico dos jovens da Palavra de Deus, juntamente com música, que você vai poder participar também. Que às 9h30 você digita lá @interaçãojovem ou hashtag vem conosco e participa desse programa dinâmico e abençoado. Também nós estaremos no sábado na Rádio Princesa, realizando o programa. Eu estarei lá, mas estarei ligado com jovens. E se você também quiser acompanhar a Rádio Princesa, você pode fazê-lo pelo FM 91,7, pelo Facebook Rádio Princesa e também pelo WhatsApp 991895854. Estaremos lá com a Maguir e também com o Eliseu. Muito bem, como havia prometido ontem, aqueles que fizessem comentário ganhariam um brinde. Bom, 3 fizeram. Foi o Enoque, a Marlene e também o André de Catanduva. Então tá aqui, eu vou dar um para cada um de vocês, tá? Um DVD e 2 revistas. Aí nós vamos ver aí com vocês qual que vocês querem e vamos entregar, ok? Se alguém já tiver algum desses, a gente troca pelo outro. Muito bem, vamos agora estudar a Palavra de Deus. Para isso, eu te convido a fechar os olhos e orarmos. Querido Santo e Eterno Pai Celestial, mais uma vez suplicamos que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente e nos dirija nesse estudo da Tua Palavra. Que possamos ser abençoados pelo estudo e que a nossa vida possa ser uma vida dirigida, direcionada pelo Teu Santo Espírito e pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos estudar o tema de hoje, e o tema de hoje é cultura, ok? Cultura. É um tema bastante polêmico esse da cultura, mas vamos aqui dar uma pincelada em tudo isso daqui. Lembrando que nós estamos estudando a Bíblia como fonte autoritativa e que rege todos os parâmetros da nossa vida. Nós falamos sobre tradição, experiência e hoje é a cultura. Todos nós pertencemos a alguma cultura específica. O Brasil tem uma cultura, os Estados Unidos têm outra, a África tem outra. Então todos nós pertencemos a uma cultura específica. Também somos influenciados e modelados por essa cultura. Por exemplo, muitos falam que a cultura do Brasil é o carnaval. Então, você fala de brasileiro, você vai lembrar do carnaval. Lá no exterior é assim. Dificilmente a gente escapa a uma cultura, porque a gente vive nesse meio, não tem como escapar. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque existe cultura boa e cultura ruim. Cultura que pode nos corromper e cultura que pode nos ajudar. Então não devemos perder um fato de vista, que a cultura deve estar sob a tutela bíblica. Toda cultura deve estar sob a tutela bíblica. Nós já mostramos para vocês que a Bíblia é a fonte da nossa autoridade. Ou seja, tanto a tradição como a experiência que nós falamos ontem, como a cultura, devem ser modeladas pela Bíblia, ok? Isso é muito importante, porque a cultura pode corromper a nossa moral e pode nos prejudicar na caminhada ao céu. Por exemplo, uma cultura que nós temos aqui no Brasil é a seguinte, é que o brasileiro é esperto e que leva vantagem em tudo.
E aquele brasileiro que não leva vantagem, ele é bobão, ele é um camarada que só vai perder na vida. Será que isso é verdade? Biblicamente dizendo, não, não é assim. Pode ser que a pessoa leve vantagem naquele momento ali, mas ela pode ganhar uma coisa ali e perder 10 lá na frente. Quem é que garante? Não é? O mundo, como diz o ditado, dá muitas voltas. Então, meu querido amigo, nunca queira passar a perna em outra pessoa dando desculpa da cultura. Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. É a minha cultura, eu fui educado assim, a minha etnia, o meu costume. Cuidado com isso. Isso pode te fazer muito mal. Bom, eu quero ler um texto bíblico aqui, muito importante da palavra de Deus, que fala um pouco sobre isso. Olha só que texto é esse. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Bom, deixa eu dar uma paradinha aqui. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Que mundo é esse? É o mundo que nós vivemos. Você pode dizer, pastor, naturalmente é o mundo que nós vivemos, ok. Mas é o mundo físico, ou seja, é a criação de Deus, a natureza, os lírios, a cachoeira, a cidade. É esse mundo que a Bíblia está falando? Claro que não. A Bíblia não está falando do mundo físico. A Bíblia está falando de uma filosofia que é a filosofia prevalecente onde nós vivemos. E onde nós vivemos? Nesse mundo. Por isso que diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Está falando o quê? De uma filosofia de vida que é contrária à palavra de Deus. Aqui é isso que está falando. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus através do batismo, nós passamos a fazer parte do reino da graça. O reino da graça é o reino da palavra de Deus, da vontade de Deus. Então, a partir do momento que eu aceito o batismo, uma pessoa para ir para o céu tem que ser batizada. A partir do momento que eu aceito o batismo, que eu entrego a minha vida a Deus, agora eu vou ser regido por Ele. Vou ser regido pelas normas bíblicas, pela filosofia ou pela doutrina bíblica. Claro que não tem como eu me apartar da filosofia, da cultura na qual eu vivo. Mas eu tenho que ter em mente que o que deve prevalecer é a cultura, é a filosofia bíblica. É ela que tem que ser aí o meu parâmetro. Bom, continuemos o texto. Ele diz assim: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Veja bem, o que está dizendo aqui? Aqui está dizendo que existem costumes do mundo que vêm do pecado, que vêm de uma vida degradada. A concupiscência da carne, ou seja, a partir do momento que o homem pecou, ele passou a ser mau, ele passou a ter o desejo para o mal. Antes do pecado, o homem tinha o desejo para o bem. Depois do pecado, ele passou a ter o desejo para o mal. Então, os seus desejos, naturalmente, são desejos contra a vontade de Deus. Aqui, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, ou seja, deixar as paixões baixas do nosso corpo dominar a nossa mente e a forma de nós vivermos. É disso que está falando a Bíblia. Deus, ele oferece um outro plano. A partir do momento que Deus começa a viver em nós, através do Espírito Santo, ele apresenta aqui um outro nível de vida, uma outra prática, no qual a cultura deve estar subjugada a tudo isso. Mas aí você pode dizer para mim, mas pastor, quando a Bíblia foi escrita através dos profetas, dos apóstolos, eles tinham uma cultura. E é verdade, realmente, quando Deus deu a sua palavra, quando Deus
cativou a mente dos escritores bíblicos e ali deu a sua visão, eles escreveram dentro de um ambiente cultural da época, isso é verdade. Mas sempre a palavra de Deus ela é transcendental. Sempre a palavra de Deus ela ultrapassa a cultura, a etnia. E embora existam costumes aqui, não quer dizer que os costumes devem prevalecer ou que todos eles são certos. Vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, quando o povo de Israel saiu lá do Egito, você pode ver que você vai ver Miriam e vai ver as outras mulheres usando brincos, argolas, dançando, mesmo em meio a uma festa religiosa que eles estavam promovendo diante da arca. Mas você viu que deu tudo errado, a arca balançou, o rapaz foi colocar a mão lá, o anjo matou ele, virou uma bagunça aquilo lá. Então, olha, Deus muitas vezes tolera o processo nosso de transformação, mas não quer dizer que ele é a favor disso. Deus ele tolera, Deus tem paciência e Deus sabe que nós seres humanos muitas vezes demoramos um pouco para irmos crescendo na fé, na nossa comunhão com Ele. Só que é importante na nossa jornada cristã que ao passo que nós vamos conhecendo mais a Deus, deixemos que esse Deus nos transforme. Mas para isso nós temos que ter humildade e profundo desejo de realmente deixar Deus dirigir a nossa vida. Se não houver humildade e arrependimento, com esse profundo desejo que Deus vá transformando a nossa vida, então quer dizer que aí nós não estamos colocando os princípios de Deus ou Deus acima daquilo que a gente gosta. Aí está o problema. E esse negócio de cultura é uma coisa assim complicadíssima. Por quê? Porque existe cultura na música, existe cultura na vestimenta e isso dá uma polêmica terrível. O meu conselho para você é que você seja sincero, que você coloque a Deus em primeiro lugar e nunca diga que quem manda na sua vida é você, mas sempre permita que Deus, Ele sim, controle a sua vida. Deixe que Ele governe o seu viver, pois o cidadão do céu, ele não quer ocupar o lugar de Deus, que é o controle da vida, mas sim, ele oferece o seu controle ao seu Deus eterno. E quando a gente tem esse desejo sincero, embora existam pontos polêmicos e não muito claros com relação à cultura, e que um faz de um jeito, outro faz de outro, mas quando a pessoa é sincera, ela busca Deus sinceramente, de alguma forma, Deus vai mostrar para ela o que ela deve fazer. Nunca se dirija pela vida dos outros, se dirija sempre pela palavra de Deus. E não fique olhando o outro, não fique mirando o outro, porque o seu alvo deve ser Jesus Cristo. Se você tiver o desejo sincero de fazer a vontade de Deus, e você se guiar por isso, e você acabar errando de alguma forma, saiba de uma coisa, a graça de Deus basta para você. Porque o importante para Deus é que através das suas atitudes você demonstre que você tem Deus em primeiro lugar e que você entregou a sua vida para Ele. Lembre-se, a salvação é individual. Você pode ajudar outros a irem para o céu, mas nunca queira ser a regra na vida dos outros. Nunca queira obrigar as pessoas a fazerem a sua vontade. Esse é um assunto polêmico de cultura. Não é fácil, mas o conselho que eu te dou é esse. Quando você tiver dúvida, vá à palavra de Deus com sinceridade e com humildade. Ore a Deus e peça para Ele te iluminar, para Ele iluminar a sua mente e para você tomar sempre a decisão baseada na vontade de Deus. Ok? Bom, vamos fazer uma oração agora, entregando a nossa vida a Deus e depois nós vamos nos despedir. Querido Santo e Eterno Pai Celestial, esse é um assunto polêmico e difícil, mas nós nos colocamos em Tuas mãos, suplicando que o Senhor nos ajude a andarmos no Teu caminho
e a termos clareza das coisas e das nossas decisões, para que possamos sempre fazer a Tua vontade e através dela honrar e glorificar o Teu nome. Nos abençoe, esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu só quero lembrar você de não se esquecer de se inscrever, é importante a sua inscrição, é importante você apertar o sininho para receber todas as notificações. Continuaremos estudando a palavra de Deus e amanhã estaremos de volta, ok? Comente, dê sua opinião, vou até lançar uma pergunta aqui. O que é tradição e o que é princípio bíblico? Cite uma tradição, cite um princípio bíblico aí nos comentários, ok? Até amanhã eu vejo você, um grande abraço, fica com Deus e tchau!